Antes de começar esse vídeo, eu preciso dizer que isso não é um penteado, eu apenas prendi aqui de qualquer maneira, então se soltar, não se importem, ok? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu resolvi fazer um vídeo que eu vi que estava todo mundo fazendo e eu acabei caindo na ideia de fazer também, que é mostrando material de colégio, ou material escolar, ou material universitário. E eu vou mostrar o que eu comprei. As minhas aulas começam semana que vem só, então parece que eu estou atrasada, mas ainda estou a tempo. E eu vou aproveitar para contar o meu testemunho também em relação a isso para vocês. Primeiro eu vou tirar da sacola para não ficar fazendo barulho aqui. Depois que a gente fica mais velho, nem tem tanto material assim, né? Não precisa de folha, caneta de quadro, essas coisas. É mais caderno, caneta e acessórios. Então, eu preciso confessar que apesar de eu já ter terminado a escola, eu ainda me animo muito em comprar material, comprar coisas fofinhas. E é isso. O tema do meu material vai ser de universo. Por quê? Não sei. Achei bonitinho e acabou que eu comprei as coisas parecidas. E assim, eu costumo comprar as coisas pelo preço, mas que sejam fofinhas, sabe? Então, ó, começando pelo estojo. É esse estojinho aqui. Vou aproveitar para falar o preço. Eu acho que ele foi R$ 7,90. Bem fofinho. E vem uma esponjinha dentro. Bem grandinho para caber tudo que eu tenho que colocar aqui. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do meu testemunho em relação à minha área dos estudos, sabe? A área escolar. Eu sempre fui muito esforçada nas coisas, só que eu me confundi um pouco ao que eu queria ser, porque eu sempre tive uma situação bem para baixo, uma situação financeira. E acabou que eu pensei, eu vou conseguir algo, vou me esforçar para conseguir algo que me dê verba, que me dê dinheiro. Quem já passou por situações difíceis na vida sabe como que é isso. É uma realidade que a gente, infelizmente, tem que enfrentar. Já até parei de mostrar as coisas assim. Eu tive pessoas no meu colégio que eu sou muito grata. A Vanessa com W, se você assistir esse vídeo algum dia, saiba que eu sou muito grata a você, porque você falou de Jesus pra mim de uma forma simples, que me tocava. E teve várias outras pessoas. Meu irmão também me ajudou bastante em algumas coisas. Assim que terminou o meu ensino médio, eu comecei a frequentar a igreja. Foi algo que me preencheu, sabe? Foi algo que me preencheu, conhecer Jesus. Eu lembro que assim que eu me converti, depois de um mês eu estava começando a faculdade. E era a faculdade de engenharia. Eu consegui bolsa em uma faculdade particular, bolsa 100%. E era algo que eu gostava, entre aspas. Eu sabia que quando eu me formasse eu conseguiria passar em um concurso bom e que estaria bem financeiramente. Só que para minha inocência, Jesus ele começa uma obra na gente que às vezes a gente não entende. E a gente não pode ter nenhum outro Deus acima dele. E foi o que aconteceu. Deus começou a trabalhar muito forte isso no meu coração, em relação à área financeira também. Eu senti que ele me curou de vários traumas e isso não foi de um dia para o outro porque eu tive que ganhar maturidade também. Voltando aqui, esse é o estojo. Mostrei quase nada ainda. As canetinhas, olha, eu comprei essas canetinhas aqui. Essa foi R$ 9,90 esse kitzinho. E aí, voltando, eu tive que ganhar muita maturidade. E eu comecei em engenharia de produção e foi um ano muito conturbado. Eu tinha acabado de me converter, tive muitas lutas espirituais, aconteceram muitas coisas mesmo. Eu tinha muitos conflitos dentro de casa por eu ter me convertido, sabe? As pessoas às vezes se permitem ser usadas pelo mal. E isso é uma realidade também. No segundo período da faculdade, eu tive problemas muito graves familiares, meu irmão sofreu um acidente, e eu não sabia que não podia trancar por eu ser bolsista, e acabou que eu perdi a bolsa da faculdade. Foi muito triste na época, mas eu acredito fiamente, hoje em dia eu consigo enxergar que tinha um plano de Deus para isso também. Porque, voltando um pouquinho na minha infância, eu sempre tive o sonho de ser professora. Só que a gente olha para a realidade do Brasil, sabe? Eu pensava pra mim, eu vou fazer uma coisa que me dê dinheiro e depois eu faço algo que eu goste. Foi um momento muito difícil na minha vida, porque ao mesmo tempo eu estava conhecendo Jesus, só que tinha uma área que me puxava muito forte para depressão. E vale lembrar também que foi na época que eu fiz o BC, e assim, minha autoestima estava um pouquinho para baixo, porque o cabelo curto não é para todo mundo. Isso foi lá para 2014, 2013. No outro ano eu fiquei praticamente parada um ano, e aí foi o período mais intenso, assim, que eu tive várias crises de ansiedade, depressão, sabe? Foi muito tenso. E vale lembrar também que eu sou muito intensa, então a maioria das coisas aconteceram de uma forma, assim, muito profunda, sabe? Um dia, na primeira igreja que eu frequentei,
Foi um pregador novo. E eu lembro que no final do culto eu tava pensando, eu vou embora, hoje eu não quero falar mais com ninguém. E aí eu lembro que lá na parte da cantina ele me chamou e falou assim, olha, eu vejo um abismo muito grande no teu coração. Só que Deus, ele tá te tirando disso porque você não consegue sair sozinha. E ele tá abrindo uma porta para você. Eu aceitei a palavra, mas na hora eu ainda estava muito abatida e fui para casa. Eu lembro que isso foi numa sexta-feira. E aí no sábado eu recebi uma ligação de uma bolsa de um curso técnico, que era o técnico administrativo. Na hora eu fiquei muito feliz porque eu estava procurando e não conseguia nada mesmo, sabe? E aí eu lembro que o atendente me ligou e falou assim, olha, é de graça, você tem que aceitar agora, porque senão você vai perder a bolsa. Aí eu falei com ele, daqui a 5 minutos você me liga, porque eu preciso conversar aqui. E ele falou assim, tudo bem, daqui a 5 minutos, mas já esteja com a resposta. E aí eu desliguei o telefone e fui conversar com Deus, perguntar se era da vontade dele. Mal sabia eu que já era da direção dele mesmo. E aí sim, eu aceitei esse curso e foi algo que mudou muito a minha vida, não só pelo curso ser excelente, sabe, mas abriu a minha mente para muita coisa. E aí eu fiz esse curso técnico administrativo, foi muito bom. Um curso muito bom mesmo, assim, que eu não teria condições de pagar. E nesse curso eu já estava pensando, quando eu sair daqui eu vou fazer pedagogia. E eu lembro que eu tive provas espirituais, sabe? Tive provas para me tentar. Eu consegui passar em uma excelente faculdade aqui da minha cidade em nutrição. E eu nem pensei 2 vezes, eu peguei e fui. Eu estava com a cabeça... Na minha cabeça eu tinha certo que eu faria pedagogia, só que eu sou muito teimosa. E por ser curiosa também, eu fui e tentei. E quando eu fui me inscrever, eu olhei aquela faculdade enorme, levei os documentos e me rejeitaram. Simplesmente rejeitaram. Assim, sobrou bolsa, mas não me deram. E eu não entendi até hoje, me disseram que era para eu correr atrás, só que eu sabia que também partia de Deus, sabe? Quando é de Deus, mesmo quando dá errado, a gente sente paz. Quando a gente convive com Deus, com o nosso Pai, a gente sabe quando é e quando não é dele. E eu sempre fui muito filha, assim, com Deus, sabe? Eu sempre peço as coisas dele, como uma filha mesmo. E foi isso. Aí a faculdade negou a minha inscrição, negou a minha bolsa, e já estava no meu final do curso técnico. E eu pensei, tranquilo, vou fazer o Enem de novo para conseguir a faculdade ano que vem. E no final do ano, o curso na verdade terminou no meio do ano, abriu bolsa para engenharia de novo. Eu havia pesquisado sobre as faculdades e eu vi que essa é a única faculdade federal daqui que tem engenharia, que é engenharia de produção. No meu coração eu queria fazer. Não que o nosso coração tenha certeza, até porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Mas eu queria entrar, eu queria. Eu lembro que eu comecei a pedir muito a Deus. E aqui entra a parte de permissão de Deus e direção de Deus. Deus permitiu que eu conseguisse entrar nessa faculdade também. E eu entrei nessa faculdade, engenharia de produção. E assim, eu não posso nem dizer que foi mérito meu, que eu consegui alguma coisa, porque realmente eu sinto que foi a mão de Deus, porque eu não tinha capacidade de entrar, não tinha. E foi um tempo muito conturbado na minha vida, porque era algo que eu queria muito, mas talvez não era a vontade de Deus, só que Deus permitiu. E eu fui de coração aberto, sabe? No início mesmo eu vi esses negócios de trote, eu nunca gostei, nunca participei, só que era algo que mexia muito comigo, sabe? Me dava tristeza. O tempo foi passando, eu me encaixei com as amizades, Deus é bom, porque nisso eu já não estava frequentando mais a igreja que eu ia. Foi um tempo assim de confusão espiritual e eu encontrei uma amiga muito especial para mim na faculdade, que é a Mona Lisa. Se você assistir esse vídeo, sabe que você foi muito especial na minha caminhada com Cristo. E ela falava de Jesus para mim de uma forma que eu nunca tinha visto, sabe? Ela tirava as limitações que eu tinha. E com o passar do tempo, mesmo estando na faculdade de engenharia de produção, eu sempre fui muito ligada à área da educação. Então a gente fazia projetos na área mesmo, sabe? Em gestão, empreendedorismo. Só que depois de 1 ano, mais ou menos, começou a me bater várias crises de ansiedade. Eu não conseguia entender, porque eu sempre fui muito esforçada. Eu tenho facilidade, assim, entre aspas, em aprender, só que estava me dando crise não por causa do aprendizado, porque parecia que eu estava fora do eixo, sabe? Eu lembro que um dia eu não consegui dormir, eu tive muita crise de ansiedade, foi algo muito pesado porque eu tive falta de ar,
Eu estava sozinha, não conseguia nem chorar direito. Foi muito triste. E depois de um tempo eu tive um sonho. Eu vou abrir um parênteses aqui em relação a sonhos, porque eu sempre tive vários sonhos que são revelações. Por que que eu sei que é? Porque foi algo que eu pedi a Deus. No início da minha caminhada eu não acreditava em nada disso, mas eu li na Bíblia e eu pedi a Deus. E Deus realmente me deu isso. Eu vou contar por alto o sonho. Eu me via cuidando de crianças que estavam na depressão. E eu lembro que eu estava assim num carro, numa van, junto com a minha mãe, e vinham crianças, assim, grupinhos de crianças me agradecer, falando, a gente já voltou aí pra escola. E aí, ele não me falava o que que era, mas no sonho, no meu coração, eu sabia que eu tinha ajudado ele a se livrar da depressão. E nesse mesmo sonho, de repente aparecia uma mulher com um roupão no meio do pátio, e ela tirava aquele roupão perto de mim, ela estava de lingerie. Eu não conseguia entender. E ela olhava para mim e ficava olhando muito fixamente nos meus olhos e falava, nossa, você ama a faculdade que você está, não ama? E quando ela me falava aquilo, eu concordava com ela, mas por dentro eu estava falando, não é aqui que é para eu estar. Quando eu acordei, eu não entendi nada. Eu falei, meu Deus, por que eu vi uma mulher com lingerie no meio da rua, com criança? Eu entendi a parte de crianças, assim, entre aspas. Eu não entendi. Eu fui perguntar a Deus o que era. E eu lembro que foi numa manhã e eu falei, Deus, eu não entendi nada do sonho. Porque além de pedir sonhos a Deus, eu também pedi a revelação. E o Espírito Santo começou a falar muito forte comigo a respeito da vaidade. E falou, filha, essa mulher é a vaidade. Ela quer te levar por lugares que não é para você estar. E eu tenho sonhos para você que inclui ajudar outras pessoas. Tu sabe bem o que eu tenho contigo. Mais um parêntese é que eu sempre cuidei de criança, sempre fui muito apegada à criança. E não é algo que é mérito meu. Sempre foi assim, desde pequena, desde eu sendo crianças já gostavam de mim e eu já gostava de crianças, de cuidar. E foi esse o sonho. E assim, quando eu tive esse sonho, Deus estava começando um novo rumo para minha vida, sabe? Eu não tive dúvida de que era para trancar a faculdade, apesar de ser pesado. Eu sempre falo que seguir a Cristo, obedecer a Cristo não é fácil. A gente abrir mão do que a gente quer nem sempre vai ser fácil. Às vezes a gente não entende, mas precisa acreditar. Eu lembro que no dia que eu fui trancar a faculdade, eu havia tido um sonho com uma menina lá da faculdade, eu contei pra ela o sonho, que era algo sobre a vida dela, e depois eu tranquei. Foi bem pesado, mas sabe quando você faz a vontade de Deus e você sente um alívio, mesmo quando você não enxerga o caminho? E eu senti que Deus estava me chamando para descansar. Eu sempre fui muito elétrica, muito agitada, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e Deus estava me chamando para descansar, para esperar. Uma comparação que eu gosto de fazer em relação a esperar é que esperar não é ficar parado. Imagina você estar deitadinho na cama vendo televisão sem se preocupar com nada. Isso não é esperar. Agora imagina você de madrugada, com frio, medo, com risco de chuva, tendo que esperar um ônibus. Isso é esperar. Mesmo que literalmente você esteja parado, sentado, você não está parado, você está esperando. E Deus me convidou no passado para esperar. Só que mais uma vez a minha teimosia entrou em cena. E aí eu decidi fazer uma prova para conseguir entrar na minha outra faculdade. Lá vai. Eu entendi que Deus queria algo comigo, só que já viu quando a gente quer fazer da nossa maneira e não dá certo, mesmo quando tem tudo para dar certo? Deus não permite que dê certo? Foi isso que aconteceu. E aí eu fiz essa prova, sobraram bolsas, acredite se quiser. Eu contando às vezes parece que não se encaixa na minha cabeça. Deus fecha a porta. A porta que Deus fecha também é um livramento para a nossa vida. O não dele também faz parte do cuidado que ele tem por nós. E foi isso, sobraram bolsas e eu não consegui entrar nessa faculdade. Eu liguei pra lá, tentei reclamar, só que sabe quando a gente sabe que tem a mão de Deus envolvida, a gente nem leva adiante. Foi isso que aconteceu. E aí, final do ano passado, final de 2019, aconteceram muitas coisas que eu entendi porque que Deus não permitiu que eu entrasse na faculdade naquele ano. Eu tive que separar um tempo especificamente para Deus, porque Deus estava me preparando para lutas que eu passaria. E sim, eu enfrentei, consegui passar por todas as coisas que tinha que passar. Em outros vídeos talvez eu conte um pouquinho, mas são coisas que Deus ainda tem me curado. E o ano acabou, graças a Deus, porque foi um ano muito puxado. 2019 foi um ano puxado. Esse ano eu pensei, bom, eu não vou tentar nada, porque ano passado eu tentei e Deus não deixou, talvez Ele não deixe esse ano também. Como a gente é inocente, né? Como a gente não entende Deus. E passou janeiro, agora a gente está em fevereiro,
Deus começou a me tocar muito que eu precisava entrar na faculdade. Só que aí começa o conflito, começa a discussão com Deus. Mas o Senhor não pediu para eu trocar a faculdade, o Senhor não deixou eu passar. E Deus estava falando que me queria numa faculdade particular. E aí eu comecei a falar, Deus, eu não tenho capacidade para pagar uma faculdade particular. E Senhor, não dá para fazer o Enem agora, este ano. E Deus tocou muito forte no meu coração em relação a isso. Eu falei, Deus, é a tua vontade que está sendo feita, porque se fosse a minha eu jamais gastaria. E eu entendi que Deus tem um plano até nisso, em relação a dinheiro mais uma vez. Eu tenho sentido que Ele tem me curado de uma forma sobrenatural. Eu tenho sentido Deus ser o Deus provedor, ser a minha provisão. E cá estou eu, voltando mais uma vez à faculdade, só que dessa vez com a direção de Deus, com as mãos de Deus. E esse testemunho não acaba aqui, até porque eu não tenho, Deus sabe que é só a mão dele mesmo para ser a minha provisão, porque eu não tenho capacidade, mas eu tenho crido. E agora eu deixo uma palavra para você. Nunca pense que é tarde para começar algo, principalmente quando é sonho de Deus. Se você já tem filhos, talvez você entenda um pouquinho melhor. Quando você vê seu filho desanimado, você se alegra? Com certeza não. Deus também não se alegra em te ver desanimado. Deus, Ele quer que a gente tenha sonhos. E mais que isso, Ele quer que a gente siga os sonhos, os planos que Ele tem pra gente, porque Ele sabe que ninguém pode frustrar os planos dele. Então, se Deus tem um sonho para você, não abra mão. Ainda que pareça impossível, entregue a Deus e acredite, porque Deus é o Deus do impossível. E é isso, eu mostrei meu material bem por alto, já enchi o estojinho aqui, ó, com as coisinhas. Esse grampeador aqui eu achei uma fofura. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E mais que isso, que esse vídeo consiga tocar seu coração e que você não desista dos sonhos que você tem com Deus, dos sonhos que Deus tem pra você. E que se você se perdeu nessa caminhada, volte a acreditar, volte a sonhar. Deus é contigo.